Então, nesse momento, mais uma vez, vamos nos conectar com as vibrações dos nossos amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo de hoje, para que nós possamos aprender um pouco mais, integralizar um pouco mais esses ensinos, a fim de que a gente possa vivenciá-los mais à frente, servindo de exemplo para todos aqueles que estão em nossa volta, sejam irmãos encarnados ou irmãos desencarnados. Permite, Senhor Jesus, que possamos, através dos Teus mensageiros, nos unir cada vez mais com esse propósito do aprendizado e da nossa reforma íntima. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que engraçado, tá dando problema aí. Algumas pessoas não estão conseguindo logar. Deixa eu parar aqui. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 10. Deixa eu só parar de fazer aqui o sharing, só para ver se eu tô como host, se tá tudo certo. Entrando. Bom, vamos começar. Obrigada, Fabi, de responder. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 10. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, quando eu li o capítulo 10, que fala aí da vida desse homem, né, que eles falam que é um senhor de idade, que ele estava com uma aparência meio adoentada, uma expressão triste, sofria alucinações. E aí, à medida que ele começa a contar a vida dele, eu fiquei pensando quantas vezes, né, a gente não fala assim, poxa, gostaria tanto de poder saber o que eu fui na outra vida, né? Conhecer um pouco mais do meu passado. E esse é um exemplo claro disso, né? Uma pessoa que tinha a sua sensibilidade super desenvolvida para conseguir saber detalhes, né, de vidas passadas, tanto dele quanto de outras pessoas. E o que aconteceu foi, ele acabou desvirtuando esse talento e praticamente entrando em loucura, né? O que ele descreve aqui é um caso de quase uma semi-esquizofrenia espiritual, né? Ele se perde em alucinações, ele entra em estado assim, que ele descreve aqui no final do capítulo, né? Como se os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Então, quer dizer, ele viajava na maionese, né? Ele voltava no passado. Então, uma coisa para a gente refletir, se a gente não lembra do nosso passado, existe uma razão, né? Quando as pessoas têm essa capacidade, esse talento, ele tem que ser usado em benefício dos outros, assim como qualquer outra mediunidade. Ele também fala uma coisa que é muito interessante, é que ele vai lá e ele está passando por um tratamento, né? Então, ele passa por passes magnéticos todos os dias, né? Pensando, então, do passe magnético, a gente não tem o corpo físico, né? Como a gente conhece aqui, quando a gente está desencarnado, tem o espírito e o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, que serve como um molde, né? Para o espírito. Mas mesmo assim, ele necessita dessa doação de energia específica para ele conseguir se equilibrar, para não ter essas alucinações o tempo inteiro como ele estava, né? Para ele não ficar doidinho, né? Então, da mesma forma como a gente vê, né, que tem gente que toma remédio de dor de cabeça, ou gente que toma remédio para diabetes, existem passes magnéticos que são específicos para cada coisa, né? Em alguns centros espíritas especializados, maiores, a gente vê, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem o passe que eles chamam de passe físico, que é para quem está com problema de saúde.
Tem o passe que eles chamam de dissubseção, que é para quem está com envolvimento espiritual. Tem passes específicos para quem está com problema com família. Tem passe específico para quem está pensando em suicídio. Tem passe específico para quem tem algum tipo de vício, como cigarro ou vício de drogas que são ilegais. Então, a gente vê que esse magnetismo que é doado, né, seja de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, enfim, o encarnado para desencarnado, porque o magnetismo, o encarnado ele tem um magnetismo animal que o espírito não tem, mas o poder do amor, né, essa doação ela vai acontecer de qualquer jeito, né? E esse recurso do passe magnético é feito também no plano espiritual. Então, se é feito no plano espiritual, imagina a gente aqui, né? Mais um motivo para a gente levar a sério essa doação magnética que pode ser feita de uma pessoa para outra, né? A gente sabe disso dentro do centro espírita, mas essa doação magnética que a gente vê às vezes de uma pessoa para outra, né? Isso, quando a gente recebe o abraço de alguém que gosta da gente, é como se inflasse a gente com uma energia, né? Que a gente não tem, né? Quem é que já não sentiu isso? Seja de algum ente querido, seja de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, de um irmão, de um amigo, em que a gente recebe esse carinho e parece que lava a alma da gente, né? O humor melhora. Nesse caso, um tratamento específico para ele sair dessa zona de semi-esquizofrenia que ele está, de alucinação que ele está, né? Outra coisa que a gente já viu nos outros casos de mediunidade que a gente estudou foi que o desequilíbrio que a pessoa tem enquanto encarnada continua após a desencarnação. Que é uma coisa que André Luiz e que Jesus falou também, né? Para a gente se acertar, para a gente tentar andar direito enquanto a gente está aqui, para a gente se ajustar com o inimigo enquanto a gente está aqui, para a gente aprender a controlar as nossas emoções enquanto está aqui. Porque depois, quando a gente falecer, né, quando a gente passar para o outro lado, quando o corpo, o material morrer, né, e o espírito continuar, a gente vai continuar sentindo as mesmas coisas, mas de uma forma ainda muito mais intensificada, né? E aí, ele conta um pouco, né? Então, eu tinha a minha tarefa mediúnica. Lembrando que todos nós somos médiuns. Médiuns com maiores habilidades, com menos habilidades. E no caso dele, era para ele ter essa percepção aguçada. Fica claro que ele trabalhava num centro muito grande, né? Que o centro, ele fala que ajudava sofredores, tinha o orfanato, tinha instrução evangélica. Então, ele tinha responsabilidades que podiam ajudar várias gamas de gente diferentes, mas ele acabou falando, como ele fala aqui, eu não queria saber de nada, eu só me importava comigo mesmo, com as minhas descobertas, né? O que eu tinha sido na vida anterior, e esqueci que se eu tinha aquele talento, né, apesar de ele ter o conhecimento espírita, apesar dele falar que ele teve o chamamento várias vezes de vários amigos falando, escuta, tem gente precisando de ajuda, né? As pessoas precisam de você. Estava aí voltando só para ele. Então aí a gente também para um pouquinho de pensar no Joel e pensar na gente. Quantas vezes a gente tem essa oportunidade que as pessoas chegam pra gente e falam assim, Ana, não faz isso, Ana, você pode ajudar com aquilo, você já pensou em ajudar dessa ou daquela forma, ou fazer isso ou aquilo por aquela pessoa, ou se você tivesse aquela conversa, ou se você encontrasse com aquela outra pessoa, podia ajudar? E aí? Como é que a gente está agindo em relação a isso? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, os livros, as músicas, os conselhos, as ideias, as situações que aparecem na nossa vida, muitas vezes são essas ferramentas que o plano espiritual usa para chamar nossa atenção, como aconteceu com ele, né? Não é que vai descer o Espírito Santo e vai falar, olha, Ana, você tem que ir lá e fazer A, ou B ou C, não.
Mas aquela ideia vai vir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, até eu me despertar, né? E começar a tomar uma atitude. Agora, depende de mim, porque eu posso me fechar. Então, apesar da oportunidade de trabalho, de ajuda ao próximo aparecer, eu posso, seja por orgulho, seja por vaidade, seja por ignorância, ou preguiça, ou sei lá qual que seja a condição que eu esteja, eu posso desviar. Mas lembrando que a gente vai ser cobrado disso depois, né? Pela nossa consciência, né? Bom, aí a gente focando aí, né, que ele ficava só olhando para trás em vez de prestar atenção no presente e no futuro. E a gente tem que lembrar que o passado passou. Se o passado foi ruim, se o passado foi bom, ele já não envolve, a gente não tem mais nenhuma ação, controle sobre o que aconteceu no passado, né? E isso serve pra gente, pensando nessa vida e em outras vidas, né? Pra gente não ficar vivendo do passado. A oportunidade que a gente tem é do agora, né? Lembrando que o futuro depende das nossas ações do presente, né? E aí, com essa viciação que ele teve de só olhar o passado, ele entrou num loop, como se ele fala aqui, como se fosse o disco, né? Quem já teve uma vitrola, sabe, né? Com a agulha quebrada. Que para quem é novinho não sei sabe o que é isso, mas quando a agulha da vitrola está quebrada, ela pula e toca no mesmo lugar, e pula e toca no mesmo lugar, e pula e toca. Então a música fica voltando sempre na mesma linha, né? No mesmo verso. E quando a gente só olha para o passado, a gente faz a mesma coisa, a gente adoece, só pensando na mesma coisa, seja o que eu fiz, ou o que o outro fez, ou o que eu senti, ou o que eu fiz o outro sentir. Né? Então, lembrar da gente focar no hoje, no agora, no que eu posso fazer de diferente, em vez de ficar olhando para o passado. Porque se Deus quisesse que a gente ficasse olhando para o passado, todo mundo lembrava de todas as encarnações. E não é isso que acontece. Primeiro, por limites do nosso cérebro mesmo, que não tem capacidade de memória para isso, mas a gente sabe também, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que ele explica que tem esse aspecto material, que o cérebro não consegue, como compartimento de storage, guardar tanta memória, mas também por nosso avanço moral, a gente não ia conseguir lidar com tanta informação e sem enlouquecer, como foi no caso desse. Ele precisaria ter muito rigor, uma moral muito elevada. Quando a gente crescer como espírito, né, chegar mais perto da perfeição, a gente consegue lembrar de diversas encarnações. Por enquanto, a gente não está pronto para isso, né, de lidar com esse conhecimento, né. E a gente pensar qual é a nossa obrigação hoje, né? A gente já conversou isso algumas vezes quando eu estava comentando da filha do Deepak Chopra, né? Que quando ela faz a meditação, ela pergunta, né? Para que eu estou aqui? Como é que eu posso servir? Então, para a gente fazer essa autoavaliação, o que eu posso? Como é que eu posso oferecer a minha vida, as minhas horas, o meu tempo, o meu valor, o meu conhecimento em benefício do próximo, né? E colocar isso em ação quando a gente estiver no nosso trabalho, porque isso vai mudar a perspectiva de como a gente olha para as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente fala com as pessoas, né? Quando eu estou em casa com a minha família, quando eu estou na rua, né? Então, porque o acaso não existe. As pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa, fora da nossa casa, têm uma relação preliminar conosco, né? Tem um envolvimento de passado. E por que elas estão na nossa vida? Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo, né? E aqui, para finalizar com esse slide, ele fala aí, né? Eu quis complementar aí, lembrando das responsabilidades que ele tinha na mão, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Pensar num ambulatório, num abrigo de órfãos. A maior parte de nós não tem uma responsabilidade desse tamanho, né? Mas a gente tem outras, né? Seja com os nossos familiares diretos, seja com a nossa vida na seara espírita de uma maneira ou de outra, seja com a nossa saúde.
lembrar da gente pensar no nosso comportamento em relação ao todo e não só ficar pensando na gente, né? Que é uma forma de egoísmo. O que ele viveu aqui foi um egoísmo tão acerbado que acabou levando ele à loucura e acabou fazendo com que ele sofresse anos aí também, né? Nas esferas inferiores até ele poder ser levado e ser ajudado em nosso lar, né? Agora é isso que eu queria comentar hoje. Quem quer comentar o capítulo do Joel? Ana, para mim, uma das partes mais, mais fortes foi quando ele mostrou que mesmo com a clarividência, mesmo ouvindo e mesmo lembrando do passado, nada disso foi suficiente para ele ver os erros do passado, porque ele tinha tido tudo que ele fez de errado. Quão grande era a dívida. Inclusive, encontrar compatriotas que em situação razoável e em situação muito, muito pelas dívidas e não entender que essa encarnação é para tentar saudar o máximo possível, né? Uhum. Tentar evoluir. Como é grotesca. E desde assim, como foi grotesco o erro. E no caso dele, né, ele tá falando dos erros dele de passado, mas todos nós, nenhum de nós aqui é anjinho, né? Então é só a gente olhar a história da humanidade para a gente saber que a gente não deve ter feito coisa boa, né? Exato. É uma chance muito grande da gente ter errado, ter feito aí más escolhas e não é bom a gente ficar preso nisso, né? E muitas pessoas, elas, seja aí em querer entender, né? Por que eu tenho a diferença com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, por que é tão difícil, o que aconteceu na outra vida? A maior parte das vezes é melhor não saber, né? Porque e se eu souber que ele me matou, ou que eu matei, ou que eu traí, como é que eu vou me sentir? Como é que aquela pessoa vai se sentir? Se a gente não lembra, é porque é o melhor pra gente, né? E aí, se existe algum tipo de dificuldade na relação, é porque existe uma dívida de amor que precisa ser trabalhada. Então, o que eu tenho que fazer, em vez de querer descobrir o que foi que aconteceu, é dar mais amor, né? Isso que a Daisy comentou é interessante, porque às vezes no Evangelho... Daisy, isso que você comentou é interessante porque... Oi. Porque é Kátia falando, porque algumas vezes durante o estudo do Evangelho... Tá, eu não estava ouvindo, desculpa. Algumas vezes durante o estudo do Evangelho, a gente acaba meio que brincando, até falando, né, que às vezes seria mais fácil se a gente soubesse o que já tinha acontecido, o que já aconteceu, o que a gente já passou, o que a gente planejou, né, antes de vir para cá, seria muito mais fácil para a gente conseguir cumprir, né? E aí você comentando isso, me veio justamente essa lembrança dos momentos que a gente tanto às vezes brinca com isso, para a gente ver que isso não é suficiente, quer dizer, não faz diferença. Quando, no caso dele, mesmo assim, mesmo ele tendo essa visão, provavelmente recebendo tantos aconselhamentos dos próprios mentores, né, que estavam ali para auxiliar, mesmo ele tendo a certeza do que ele precisava fazer, isso não foi suficiente, né? Então, quer dizer, acho que isso vem de encontro com o que a gente às vezes pede, né? Seria mais fácil se a gente soubesse, mas na verdade acho que a gente, mesmo sem saber de forma tão clara como ele sabia, a gente tem os nossos... No íntimo a gente sente, né? A gente sabe o que deve ser feito, né? Tanto que quando a gente não segue o caminho, alguma coisa dentro da gente não fica bem, né? Então, interessante esse seu comentário. Eu lembrei disso. Se a gente quiser saber o que foi que a gente fez, o que de certo ou de errado, é só a gente olhar para a nossa vida, né? Normalmente os problemas que a gente tem hoje são reflexos das nossas escolhas de passado. Então, se eu tenho um problema hoje de saúde, certamente no passado eu não soube cuidar bem dela, né? Então, por quê? Porque normalmente aquele dano, o dano da saúde que eu tô pensando agora, né? Normalmente ele começa super espírito, né? E depois vem para o corpo, né? Então a gente sabe que
que, é claro, se eu fumar, eu posso danificar o meu corpo, sim. Se eu beber demais, eu posso danificar o meu fígado. Mas para algumas doenças, em que a gente sabe que são, por exemplo, doenças genéticas, então nessa vida eu não fiz nada para passar por essa situação. Se eu estou passando, é porque é uma doença que já estava impregnada no meu perispírito de uma vida anterior, né? De alguns maus comportamentos. Se eu tenho dificuldade com a minha mãe, com o meu pai, é para eu pensar o que será, né? Por que será que ele não me entende? Será que eu entendi ele na outra vida, né? E assim vai. Se a gente fizer uma análise sem querer se colocar como vítima, né? Mas uma análise racional, fria, a gente vai perceber que aquele ponto que é onde dói mais para mim é o ponto que eu preciso trabalhar, é o ponto que eu preciso aprender, né? A gente sabe que o universo tem muitas regras, né? Nessa caminhada longa da evolução. E eu acho que muitas vezes grandes regras como essa do esquecimento das vidas passadas são criadas por um bom motivo, com toda certeza. Uhum. E eu acho que algumas pessoas podem, a grande maioria com certeza se beneficia dessa regra. Algumas pessoas que devem, imagino eu, que devam ser bem poucas, talvez não muito. Né? Aquela coisa, né? Às vezes a gente tem algumas regras e burocracias que a gente reclama no nosso dia a dia, né? Na empresa. Fala, gente, mas como é que criaram uma regra dessa? Criaram porque algum dia alguém fez alguma coisa e prejudicou. E aí, infelizmente, uma pessoa que jamais faria aquilo vai acabar pagando pelo erro daquela pessoa. E a regra foi criada e precisa ser respeitada para proteger uma coisa maior. Uhum. Então, sem entrar muito no mérito, se a gente devia lembrar ou não devia lembrar, a gente sabe que existem pessoas competentes, pessoas sérias que fazem trabalhos de regressão. Para algumas pessoas que têm benefício disso, mas eu tenho assim para mim que deve ser a exceção da exceção da exceção. Eu acho que a grande maioria de nós está na mesma evolução espiritual. Todos nós nos beneficiamos desse esquecimento. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu pensei nesse capítulo foi o seguinte: a gente começa essa vida como se tivesse zerado, né? A gente começa com uma nova oportunidade. Corpo Mas novo, desde o novo, nosso né? desde o nosso nascimento até hoje, a gente já cometeu alguns erros, já vem carregando algumas dívidas dessa própria vida. A gente até escuta muita gente falar, ai, devo ter jogado pedra na cruz, devo ter feito isso na vida passada, quando às vezes foi ontem que você fez isso e você está colhendo o fruto hoje. Então, o que eu fico pensando é que se a gente não dá conta nem das coisas que a gente acabou de fazer, se as coisas não são claras para a gente nem nessa vida, imagina quão difícil deve ser enxergar e ter um entendimento das coisas que aconteceram nas vidas passadas, né? Uhum, uhum. E tem aquele capítulo, né, das tribulações voluntárias no Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta que a maior parte das dificuldades que a gente passa nessa vida são fruto exatamente do que você falou, das nossas más escolhas dessa vida mesmo, não é do passado, né? Mas eu concordo com você. No caso da terapia de vidas passadas, o que o Espiritismo fala é que existem casos, né, muito específicos que realmente pode ajudar e que ajuda, que tem aí profissionais sérios que podem ajudar, mas de forma nenhuma a gente pensar em fazer isso por uma curiosidade irresponsável, né? Então, se eu tenho um pânico de alguma coisa, um limite que de alguma forma tá um medo, algum problema que está me limitando nessa vida, de repente procurar um terapeuta de vidas passadas que seja respeitável, alguém que consiga não só fazer a pessoa ir para o passado, mas trazer para o presente, porque eu sei de casos de pessoas que fizeram com outras pessoas, com terapeutas irresponsáveis, que fizeram a regressão e não conseguiram voltar. Uma dessas que eu estou pensando, ela acabou indo para um hospital psiquiátrico. Então, é uma coisa muito séria mesmo. Isso não é brincadeira, não. Ana, como assim não conseguiu voltar? A pessoa com quem ela fez essa regressão, ela começou a fazer regressão e ela entrou numa vida passada, o terapeuta tentou trazer e não conseguiu trazer de volta.
Então, ela ficou lá e ficou cá. Ela não conseguiu, e foi uma história, bom, não é o lugar aqui de contar os detalhes, mas é um caso real com uma pessoa que era lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E que uma pessoa irresponsável como esse terapeuta, que não era um terapeuta, acho que era simplesmente uma pessoa que achou que podia fazer regressão e que sabia fazer, mas ela não tinha o domínio total de como lidar numa situação como essa. E a pessoa destrambelhou depois disso, né? Então, existem terapeutas que a gente sabe, sérios, que fazem regressão. Então, se houver realmente uma necessidade médica, ninguém vai falar que para não procurar, mas a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade, né? Não só na escolha de com quem que a gente vai fazer, mas principalmente na razão que a gente pode querer fazer para uma regressão, né? Ana, na época que eu estudava na faculdade, eu fiz psicologia, mas nunca exerci, né? Mas nessa época eu me lembro de ler um livro sobre terapias de vidas passadas que citava um caso bem prático que a gente pode pegar como exemplo. Era o caso, bem parecido com o que você falou, era uma moça que ela tinha arranjado um trabalho que ela precisava passar por uma praça que tinha muitos pombos e ela tinha pavor de pombos e chegou de um ponto a tal ponto que ela não conseguia mais ir ao trabalho. Então ela procurou uma pessoa, ela fez uma regressão, não a uma vida passada, mas a um período bem tenro da vida dela, e ela descobriu que quando ela era bebê, andando num parque com a mãe, um pombo voou muito próximo dela e daí veio a fobia dela. Então, esse é um tipo de caso, entre aspas, mais seguro com uma pessoa competente fazendo, né? Mas, de novo, a gente conhece pessoas que procurariam ou que procuram médiums e aí pergunta por que isso está acontecendo comigo, né? O que eu fiz pro meu marido, pra minha esposa, pro meu filho, o que aconteceu na outra vida. Gente, eu acho que esse é o ponto aqui pra gente fechar a discussão dessa noite, né? Como a Daisy estava falando, como a Fabi estava falando, se a gente, como a Kátia estava falando, se a gente esquece, tem um motivo, né? Existe uma sabedoria maior. A gente tem que confiar no nosso Pai Criador, né? Como soberanamente perfeito e sabe. Então, se a gente veio com uma memória limitada, né? Como a Fabi falou, se a gente veio num corpo novo, começando zerado, é porque tem que ser um recomeço, né? Clean slate. E pensar quais são as ferramentas que eu tenho hoje para trabalhar, para fazer o melhor, para que eu estou aqui e como é que eu posso ajudar, né? Como a filha do Deepak costuma falar lá na meditação dela, né? E aí isso a gente consegue parando nas nossas preces, quando a gente fizer as nossas preces, a gente pedir inspiração aí dos mentores, do nosso anjo da guarda, principalmente, para ajudar, porque às vezes o saber o porquê não vai fazer diferença, né? O que a gente precisa entender é como é que a gente age numa situação de dificuldade, né? Como é que a gente lida com os problemas que a gente tem hoje de uma forma tranquila, né? Equilibrada. Hoje eu tô lendo Paulo Estevam, e isso veio na minha cabeça. O absurdo que os fariseus cometem no livro, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estava no meio desses fariseus? Eu devia estar, porque 2.000 anos eu ainda estou nesse nível aqui, devia ser muito ruim. Todo mundo fala que quando briga aí que nem a Fabi tá falando que ele jogar pedra na cruz, foi exatamente essa. Foi nessa cruz aí. 2.000 anos eu ainda estou aqui, ainda sou cheio de defeitos. Nós somos todos aqueles lá, né? Então, quando o Haroldo brinca, né? A gente já vestiu todas as batinas, né? Então, agora a gente vem como espírita, para ver se a gente consegue acertar. É isso, são quase 8 horas. Kátia, você faz a prece pra gente, por favor? Kátia. Vamos então, fechando nossos olhos, agradecendo a espiritualidade maior que está conosco,
Agradecer a Deus por nos permitir que a cada semana nos encontremos, dedicando esse tempo para aprendermos um pouco mais. A Ana, por ser ferramenta que nos auxilia nesse entendimento. E vamos pedindo a Deus e aos nossos mentores para que nos auxilie durante essa semana a levarmos mais essa lição durante o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Olha, Boa uma noite. ótima semana a todas. E